Amigos, vamos às informações. Vamos começar pelo primeiro fato. E enquanto vocês vão dar a informação, vai pintar na tela os números de Cuca comandando o Galo nesta passagem e também ao todo na sua trajetória pelo Atlético. Pedro e Henrique, Cuca não é mais o técnico do Atlético, tá na tela pra galera aí os números dessa passagem. Foi a quarta vez, né, Cirilo? 47 jogos, 22 vitórias, 13 empates e essas 12 derrotas com aproveitamento de 56%. As duas últimas passagens do Cuca ficam marcadas, né, pelo insucesso, pela não capacidade de repetir aquilo que ele havia feito nas duas primeiras, que é levantar troféus mais importantes. E principalmente, né, acho que nessa temporada fica muito evidente que ele não conseguiu colocar o time para jogar da forma como diretoria e torcida esperavam, né? Houve muitas críticas em relação à maneira de jogo do Atlético, apesar do avanço do Galo nas Copas recentemente, em se tratando da eliminação ao Bucaramanga, ao próprio Godoy Cruz, chegando às quartas na Copa Sul-Americana, e também pela responsabilidade dele, né, ao eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, o Cuca realizou uma cirurgia, né? A gente vinha destacando nessa quinta-feira que ele precisou passar por um procedimento no ombro, foi liberado hoje pela manhã e ao receber a alta foi à Cidade do Galo e se despediu dos jogadores. Houve uma reunião com o staff, o Paulo Brax, o CSO do Atlético, foi o responsável por comunicar ao Cuca sobre essa demissão. E aí o Henrique vai trazer mais de bastidores sobre essa situação pra gente. O que tem de fato concreto agora é que hoje já teve o treinamento com o Lucas Gonçalves. Ele é auxiliar fixo do Atlético há algum tempo. É um cara muito identificado já com parte desses jogadores, principalmente essa turma que está há mais tempo no Galo. E aí quando vão chegando outros jogadores, eles vão sendo também introduzidos ao trabalho que a comissão fixa faz, né? Independente do treinador que passa pelo clube, a comissão técnica fixa, ela tem uma convivência diária há bem mais tempo com os atletas. E isso vai acontecer mais uma vez lá em Salvador. Amanhã o Atlético fecha essa preparação e vai partir para Salvador, onde joga domingo, 6h30, com vários retornos importantes e com o Lucas Gonçalves como interino mais uma vez. Tem uma fala, Henrique, que o Cuca disse ao Atlético, né? Tá no post das redes sociais e vamos trazê-la na próxima arte aí. O Cuca disse o seguinte, nesse post da demissão. É a primeira vez que eu vejo um técnico demitido falar em um post de saída. Ele disse: entendo a demissão, acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Brasileiro. Infelizmente perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições. Agradeço a comissão técnica e todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Vitor e Brax. A diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, ficou uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada paga tudo que fizemos juntos. Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos. Aí as aspas para o técnico Cuca. Ô Henrique André, as suas percepções e informações também sobre essa troca de comando técnico neste momento. Cuca não é mais o comandante. Podem voltar a imagem pra gente aqui. E você que tá aí, tem enquete no chat já para você votar no possível novo técnico do Galo. Diga, Henrique. Pois é, Cirilo. Primeiramente, boa tarde, né? Pra quem tá acompanhando a gente. 41 edições, é coisa pra caramba. Duro, acho que pegou, né? Não tinham tirado a gente do ar já. Bom demais. Apesar do Simões tá aí. Você pediu percepções, né? A primeira que eu faço é dessa declaração do Cuca, né? Que foi soltada na nota do Atlético. Pra mim, uma declaração bem de assessoria, assim, pra sair por cima, sair tudo bem. Até pela história que o Cuca criou no Atlético, né? Incontestavelmente. É um dos maiores da história, é o mais vencedor da história do Atlético, os números provam isso. Se o Cuca é passado hoje no Atlético, a gente tem que falar que esse passado tem que ser valorizado, apesar dos números ruins nesta temporada. A gente vinha conversando com algumas pessoas do Atlético que disseram que já estava o desempenho bem aquém daquele esperado e que o Cuca não passaria do final do ano, tá? Essa é a grande verdade. O Cuca não cumpriria o contrato de 2 anos com o Atlético. Essa já era a ideia do clube. Veio a gota d'água, que não foi só a derrota para o Cruzeiro, mas depois na coletiva, quando ele disse que já não conseguia mais extrair tudo do grupo. Ali ficou dado um recado. Só que isso não significa que o Cuca jogou a toalha.
tá? Conversando com pessoas da família do Cuca, ele fez essa cirurgia, olha como é que é curioso, Cirilo. Tava ali sobre anestesia ainda, na cirurgia do ombro, isso ontem. E ele pegou o celular para entrar em contato com a família, falar que estava tudo bem, só que antes foi dar aquela fuçadinha na internet. E viu pipocando que ele não era mais o técnico do Atlético, muita gente bancando, né, que o Cuca tinha caído. E eu conversei também com pessoas do Atlético ontem que falaram, olha, a tendência é da demissão, mas a gente tem que ter todo o respeito pela história que o Cuca tem. Então vamos deixar ele ter uma alta médica para reunir com ele, conversar com ele. E foi isso que o Atlético fez. Só que no meio desse caminho, ele já estava vendo os noticiários, acompanhando tudo. E até o relato que eu recebi foi, ele ligou para a família, estava grogue ainda, tipo, vão me demitir. E o Cuca ficou muito chateado, tá? Assim que ele teve a alta médica, como disse o Abílio, reuniu com o Paulo Brax, foi comunicado da decisão. E o relato que eu recebi foi que ele estava aos prantos, tá? É um cara que ama o Atlético, é um cara que queria de fato, como estava na nota, ganhar títulos novamente, queria sair por cima, porque o Atlético deu uma oportunidade de trabalho para o Cuca no momento delicado da vida pessoal e ele queria abraçar isso com todas as forças. Mas o futebol não conseguiu e por isso foi desligado, né? Então o Cuca, a gente deseja sucesso para ele, mas foi isso que aconteceu, tá? Sai muito triste o Cuca. E outra coisa curiosa, ô Cirilo, pegou o carro com o Cuquinha, ele não pode dirigir por causa da cirurgia, mas foram de carro, estão a caminho de Curitiba, de carro, para que loucura, hein? Ir ao encontro da família. Então esta é a história, tá? Então até chegar a Curitiba, hein? Nossa, rapaz, vão ter dá o que, umas 17 horas? Dependendo, hoje é sexta-feira, né, amigo? Já tem isso ainda. Então é isso, cara. Então, muito respeito ao Cuca. Eu fiz um rápido contato com ele ali também, desejando boa sorte. Ele agradeceu. Então é um cara de bom trato que a gente deseja muito sucesso. 4 passagens pelo Atlético, né? O cara foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, da Copa do Brasil. O Simões tem um dado interessante também, que ele tá no top 3, né, Simões? De treinadores aí com títulos inéditos. Então é um cara que tem a sua importância pro Atlético e pro futebol brasileiro. Deixa eu explicar esse top 3. Explique. Posso? Claro que pode. Muito obrigado. Não, é o seguinte, que só 3 treinadores conseguiram vencer as 3 principais competições pelo mesmo clube. A gente diz aí de Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Cuca fez isso pelo Atlético, né? Venceu a Libertadores de 2013 e o Brasileiro a Copa do Brasil de 21. O Filipão tem isso no Grêmio e no Palmeiras. O Filipão foi campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil no Grêmio e no Palmeiras. E o Abel também foi no Palmeiras. E aí a gente está dizendo no mesmo clube, né? E isso faz com que a história do Cuca no Atlético seja realmente muito maior. É o treinador mais vitorioso da história do Atlético. Eu me recuso a dizer que é o maior ou melhor treinador da história do Atlético. Primeiro que a gente vai comparar épocas, né? E segundo que são critérios pessoais também, isso, né? E segundo que ele concorre com o Tele Santana. Tem isso. Então, e a gente vai comparar épocas, né? O Atlético teve um treinador maravilhoso, um uruguaio lá, pra turma que gosta de quem habla, né? Chamado Ricardo Dias. Já ouviu falar? Não ouvi falar. Nos anos 50, um cara maravilhoso. Campeão do gelo? Sim, um baita treinador, Ricardo Dias. Então é difícil a gente fazer esse... Agora, que o Cuca é o mais vitorioso, eu não tenho dúvida, cara. Ele ganhou por 4 vezes o Campeonato Mineiro. Sempre que ele disputou o Campeonato Mineiro, ele venceu. Chegou em todas as finais, né? E foi campeão. Não ficou fora de nenhuma final. Não, se ele foi campeão de todos, ele chegou na final, né? O Pedro Abílio tá rindo aqui. Olha que traíra, hein? Não, mas você não gostou, não? Não, mas é um raciocínio... Na verdade... Não, peraí. Na verdade, o Henrique tá certo. Porque ele botou uma informação à frente da outra. É isso. Não, atrás, né? Porque chegar à final é antes de ser campeão. Se ele tivesse eu dei uma moral pro cara, que eu prestei atenção na curiosidade. Se ele tivesse invertido a informação, ninguém falaria. Não, mas você não tem que reclamar, não é comigo, não é com o Pedro Abílio, que tá rindo até agora. Eu tava rindo pra lá, se vocês não tivessem falado. Tá vendo aí? Traíra aqui, tá vendo? Dá licença. Vou chamar o Lucas lá, pá. Mas, de toda forma, bicho, e ele foi campeão invicto. Tipo, 2012 foi campeão invicto, 2013 ele foi campeão em cima daquele Cruzeiro que foi campeão brasileiro depois, dando um chocolate lá na Independência, um 3-0, você lembra? Que ficou até barato. Sim. Depois ele foi campeão de novo em 2021 e campeão esse ano com o Galo, chegando ao hexacampeonato. Além disso, ele tem a Libertadores,
o Brasileirão e a Copa do Brasil. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Tá no currículo. É o treinador mais vitorioso da história do Atlético, sem dúvida nenhuma. Completaria 600 jogos no comando de vários clubes, não só do Atlético, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Vitória. Acho que pelo Atlético ele estava a 8 jogos, completar 300, né? Né? 21 participações em campeonatos brasileiros do Cuca. Os números falam por si. Mas, Simões, era o momento de fato para essa interrupção? Não tinha realmente alternativa? Ou alguns outros cenários você consideraria para defender a permanência? Cirilo, assim, a gente não consegue ter acesso à informação da participação do Cuca no movimento de janelas do Atlético, né, o Henrique? O que a gente sabe e percebe, até pelas colocações, é, por exemplo, de que o grande incentivador de se trocar Bruno Fux por Caio Paulista foi ele, né? Tá correto? Correto. Pediu o Caio Paulista, que estava encostado, né? Isso. Tem mais, né? Pediu o Vitor Hugo ao Bahia. O Vitor Hugo até... Ele assim, encheu a paciência da diretoria para trazer o Júnior Santos. O Júnior Santos. O Vitor Hugo compromete, sabe por quê? Assim, ele foi bem contra o Godoy Cruz, né? Porque, assim, eu acho que... com todo respeito, né? Mas o Godoy Cruz é um time que é de um nível baixíssimo. Time ruim. É um time ruim. Ruim. Um time num nível baixíssimo. Assim, se disputar o módulo 1 do Campeonato Brasileiro... Terá dificuldade. Mineiro, aliás. Tem dificuldade. Mas... se a gente for pegar a atuação do Vitor Hugo no clássico contra o Cruzeiro, por exemplo, ele é decisivo pro gol do Caio Jorge. Atrapalhando a defesa inteira. Ele sai igual aquele elefante na loja de cristais, você já ouviu essa expressão? Delicado, né? Exatamente. Ele sai trombando nos companheiros dele e o Caio Jorge fica sozinho, cara. Sozinho ali na linha da pequena área. E faz o gol após a assistência do Fabrício Bruno. Então foi mal, o Vitor Hugo, Caio Paulista, Júnior Santos ainda não aconteceu e eu acho que o valor foi muito alto, mesmo pelo auge do Júnior Santos, levando em consideração a idade. Então a gente não sabe desses bastidores, de como foi a participação. O que a gente pode avaliar é o desempenho do Atlético como time, tá? E o Atlético apresentou um futebol frágil em todo o momento de um nível maior de competição. O Atlético teve algum bom momento num campeonato mineiro, em que, no clássico contra o Cruzeiro, ele foi favorecido por uma expulsão do Gabigol, expulsão justa do Gabigol, mas o Leão poderia ter sido expulso e a história daquele jogo poderia ser diferente. Depois disso, os jogos de alto nível, o Atlético não conseguiu acontecer, cara. São pouquíssimas atuações, tá? Do que o Atlético pode apresentar. O Atlético não é o Flamengo, o Atlético não é o Palmeiras. Mas tirando esses dois, eu acho que o Atlético briga com qualquer outro clube do futebol brasileiro em qualidade de jogadores, em qualidade de elenco, tá? E o Atlético não conseguiu acontecer. A maior prova disso, depois da Copa do Mundo de Clubes, uma classificação de Série A de Campeonato Brasileiro, o Atlético é o lanterna e depois da Copa do Mundo de Clubes, o Atlético jogou na Arena MRV 5 vezes, perdeu 4 jogos. Perdeu 4 jogos. Perdeu pro Bucaramanga. Porque Flamengo, perdeu pro Cruzeiro e pro Flamengo. O Grêmio. Cara, o Grêmio é um dos sacos de pancada do campeonato. Na verdade, o Cuca ele gerou um problema pro Grêmio, que foi deixar o Grêmio ganhar e não demitir o Mano, né? Isso. E aí, que era o que a diretoria estava esperando. E mais, Cirilo, aí a gente entra no Bragantino. O Sacha foi expulso no primeiro tempo. O que facilita muito o primeiro movimento. Foi expulso no primeiro tempo. E mesmo assim o Galo ainda toma um empate. É que sai o gol do Natanael no final. Então, é um desempenho muito ruim do Cuca no Atlético. E eu acho que aí vai um outro ponto, tá? E aí eu acho que é o que pesa contra o Sampaoli, porque algumas coletivas do Cuca eram muito ruins do ponto de vista institucional. Beirava a quebra de hierarquia. Teve uma que foi desastrosa recentemente, que foi quando da saída do Igor Rabelo, e ele jogando a culpa toda, fala com o Vitor, se quiser, sabe? Aí ele falava sem falar, ele virava e falava assim, mas não quero falar disso também não, porque senão vocês vão falar que é isso. E isso foi várias vezes durante o ano, cara. Não se pode fazer isso. E aí, o torcedor não gosta, mas a gente tem que comparar, porque a gente tem 2 clubes aqui muito parecidos. Você já viu o Leonardo Jardim colocar o Cruzeiro em situação ruim? Internamente, eu imagino que ele deve cobrar, deve bater o pé, deve achar ruim, deve fazer tudo. E é o papel dele, né?
Mas você já viu em coletiva? Ele fica, é porque... Eu pedi pro Pedro Júnior, mas não contratou. Mas eu acho que o contexto é outro. Não são o Cruzeiro diferentes. vem de um investimento muito alto esse ano, que é o Galo também. Movimento que o Atlético fez em 2020. Não, mas o Atlético esse ano investiu mais do que o Cruzeiro. O Galo contratou... O Atlético gastou mais do que o Cruzeiro. O Galo contratou, se eu não me engano... mas aí o Cuca tem 14 jogadores esse ano. 14 contratações esse ano. Isso aí. Mas por outro lado... Aqui, movimentação, nós estamos falando aqui de Rony, que eu acho que é o maior artilheiro do Palmeiras Libertadores. Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores. Recentemente, a chegada de Alexander, Renier e Biel. Aí Caio Paulista. Vitor Hugo. Natanael. É muita gente, cara. É muita gente que chegou. Teve muita saída também. João Marcelo. Sim, o Atlético não tem o primeiro volante e a zaga... Que é um erro. Que aí eu acho que tem que dividir culpas também, né? O que eu tô dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que eu acho que o Cuca, em determinados momentos, ele foi muito infeliz nas entrevistas coletivas dele. Eu acho que existem determinados assuntos, principalmente nos tempos atuais, que têm que ser tratados internamente. E eu acho que o Cuca, é isso que o Cirilo falou, ele não falava abertamente, mas ele deixava no ar. Ele deixava nas entrelinhas. Não vou fazer isso. Olha, pergunta pro Vitor. Pergunta pra um. Pô, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Principalmente nesse cenário atual do futebol, né? Não dá pra gente comparar a cobertura de um clube de futebol hoje com o que era há 10 anos. Com o advento das redes sociais, sobretudo. Eu acho que o Atlético tem uma dificuldade que é recente, vocês podem falar também, que é alinhamento de discurso. Por exemplo, eu quero ter um time jovem, eu tenho um departamento de análise para captação de atleta, o meu objetivo é fazer uma renovação, é captar novidades, é utilizar mais a minha base, fazer ali um fomento de novos contratados também. E aí você chega na janela de transferência, o treinador pede Júnior Santos, Rony, Caio Paulista. Assim, as coisas não se batem, né? Agora tem o Maffeo, que é lateral do Mallorca. Ainda existe isso? Existe. Inclusive o Mundo Deportivo, lá da Espanha, tá falando que ele tá saindo do Mallorca e que... Brigou lá, né, parece? E que a chance era de vir para o Atlético, né? A grande lateral chance. Direito. Mas eu apurei aqui com alguém, uma pessoa da cúpula, e falou que é muito difícil. Eu acho que é o tempo, né? Porque tem até terça-feira, dia 2, para essa janela. Então, não tá uma coisa tão próxima. Mas é um nome que o Atlético tá buscando aí também, porque o Renzo Saravia dificilmente volta aí até outubro, novembro. Então o Atlético tá preocupado com isso. Deixa eu registrar o superchat aqui, ó, do Nacho. Eu não sei se é Nacho. Fala seu nome depois na mensagem aqui embaixo que eu leio seu nome e fala de onde você tá acompanhando também. Mas ele mandou um superchat aqui, ó. Jardim cobrou jogadores publicamente, criticou as contratações. Mais ou menos, assim. Eu acho que ele disse sim sobre a necessidade de ter um... Eu não lembro o termo que ele utilizou, né? Ele falou ele falou do Everton Ribeiro e Arrascaeta como exemplo, né? Enfim, cara do drible. Ele citou isso em determinado momento. Principalmente no início do Jardim, ele fala assim, eu não fiz nenhuma janela. E aí você começa a reparar... Não era uma mentira, né? E como que o discurso dele vai mudando, e ele dizendo que a janela, ela fica cada vez menor, à medida que eu vou conhecendo os jogadores e vou tendo acesso às informações, aos meninos da base, a essa coisa. Tanto que o Cruzeiro até agora na janela trouxe um jogador, não foi isso? Até agora, o Sinisterra. Só um, entendeu? Agora, eu acho que fica muito mal num momento em que você está passando por um momento de instabilidade, como o Atlético estava, e aquilo foi depois do jogo do Grêmio, a história do Igor Rabelo. Foi. Depois de uma derrota pro Grêmio na arena de virada. Pô, o Grêmio que é... Foi até o jogo de despedida do Rabelo que ele entrou no campo. Aí, não vou falar esse assunto, não sei o quê, fala com o Vitor. O Ricardo Cadila tá dizendo aqui, ó, nojo ouvir vocês culparem só o Cuca, então volta um cadinho aí, Ricardo, pra você ver que nós não estamos culpando só o Cuca. Acabei de falar, inclusive, aqui, do alinhamento de discursos, né? E outra coisa, Cirilo. Deixa eu só terminar. Claro. Porque quando eu falo de alinhamento de discurso e você trazer um profissional que se encaixe no que você fala que você quer fazer, é erro de diretoria, né? Por exemplo, se eu quero um treinador para usar jovem, eu não posso trazer o Cuca. As últimas contratações de treinadores do Atlético, elas foram sempre do plano C pra frente, né? Aí você quer... Aí eu quero 300 portugueses, 400 argentinos, 150 espanhóis para terminar no Cuca. Isso é um erro da diretoria. Cara, o Atlético é uma tara com esse Carvalhal. De novo, tá isso aí também? Até a nossa Laura Rezende, ela acabou de publicar aqui no GE
que o Atlético foi de novo no Carvalhal, ele está desempregado e ele agradeceu mais uma vez o convite. Então, Atlético, quando precisar de treinador, não vá mais no Carvalhal. O cara já agradeceu demais. Ele não quer vir treinar o Atlético, né? Então, eu não entendo esse amor todo pelo português Carvalhal. E tem também o nome do Pedro Martins, né? Eu tô até tentando contato com o empresário dele aqui, que é outro treinador. Quem é Pedro Martins? Não é o que treinou o Cruzeiro, tá? Não, esse foi diretor do Cruzeiro. Ele, se não me engano, estava no mundo árabe, o nosso Pedro Martins. Vou olhar aqui o último time dele, mas está desempregado também. Não, ele estava no Olympiacos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pedro Martins, acho que é isso mesmo, estava no Olympiacos. Não, ele tá empregado, ele tá lá no Algarrafa ainda, não? Não, caiu. Caiu? Mas treinou o Olympiacos também, mas caiu no Algarrafa. É um camarada que Achei aqui, ele fica de 2 a 3 anos no clube, pelo menos. Algarrafa. Mas no futebol brasileiro, amigo, não dá, né? Esteve no Olympiacos e tá no Algarrafa. São quase 3 anos lá já, no Algarrafa. Exato, Mas aqui desde não 22. acontece isso, né? Não. Assim... É o sonho da SAF do Galo. O Vojvoda vai ficar 3 meses no Santos. Muito provavelmente, o time é ruim, aí vai perder, a culpa vai ser dele, é mais fácil mandar um do que mandar 20 embora, né? Que seria o ideal. Mas o negócio cara, é estabelecimento de projeto. O que o meu projeto quer? Eu quero um projeto para fazer isso aqui. Dentro desse projeto aqui, você tem um mapeamento de profissionais que se encaixam nesse perfil? Ou quando você mandar um técnico embora, você vai em Carvalhal, Sérgio Conceição, BKSS, que é os nomes que surgiam sempre. Fala outra aí, dessa turma aí. Bruno Lage, o Pedro Caixinha, nasceu em Portugal, tá valendo. Sabe assim, o que eu penso é isso. Luiz Castro, daqui a pouco vem o Luiz Castro. Não, o Luiz Castro tem uma multa para receber, sei lá de onde, aí vem o Luiz Castro de novo. Então assim, eu acho que você tem que... O meu projeto é esse aqui, o meu mapeamento de profissionais é esse aqui. Aliás, é uma coisa que eu acho que o clube de futebol tem que ter, porque tem uma discussão sobre ética que não acontece no mundo real. No mundo de jornalistas, por exemplo, no mundo de empresários, no mundo de advogados, no mundo de qualquer que seja a profissão, quando uma empresa quer contratar você, ela te liga quando você está empregado ainda, né? Ela sonda você quando você ainda está empregado. Ela fala, ô Pedro Abílio, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui com uma vaga de treinador para daqui a pouquinho, talvez, que o caldo vai entornar muito possivelmente. Num futuro próximo, você teria como condições trabalhar no meu clube? O que você pensa de futebol, Pedro Abílio? Como é que você gosta de jogar? Perfil de contratação? Você faz ali um mapeamento de perfil profissional, porque quando você precisar, você não fica nessa correria de ficar nos mesmos nomes durante 3 semanas para voltar no Cuca, né? Porque é o que aconteceu da última vez. Então, o que eu espero é que, a partir de agora, o Atlético tenha, de fato, um mapeamento do que ele quer para o projeto dele, exemplo do que é o futebol brasileiro. O Santos estava entre o Vojvoda e o Sampaoli. Mas não tem. Não tem o quê? O Atlético não tem esse projeto, isso está claro. É isso que eu estou falando. Eu considero uma virada de chave 2019 para 2020, porque o Sete Câmara vai procurar o Menin e começa ao Atlético um aporte, ou pelo menos um início ali do processo de virar SAF. Sim. Então, logo depois de 20 para 21 vem o Sérgio Coelho e ali a gente já tem a oficialização de 4 R's, enfim. Cuca, 45 jogos. Milito, 62. Filipão, 41. Cudê, 35. Cuca, 21. Turco, 45. Aí a passagem de 2021, né? Que o Cuca chegou a 71 jogos. Sampaoli, 44. E Dudamel, 10 jogos. Antes disso é o Mancini apagando incêndio, mas aí num outro contexto. Então eu considero que de 2020 para cá, a gente tem um outro perfil na busca por esse projeto. Mas nunca consegue concluir. O negócio o Atlético tem um perfil. Vamos lá, voltando nessa lista dele. Sampaoli em 2020. Caio Sampaoli. Quem vem? 21. Cuca. Cuca sai em 2021. Quem vem? Turco. Caio o Turco no meio de 2022. Quem volta? Cuca. 2023. Sai o Cuca. Quem vem? Cudê. Caio Cudê. Quem vem? Filipão. Ou seja, mais o treinador experiente. Sai o Filipão. Quem vem? Milito. Argentino. Caio Milito. Quem vem? Cuca. Começa um projeto, quer dizer, então, um incêndio. Quer dizer, então, que depois do próximo deve voltar o Cuca, é isso que você está dizendo. O Filipão, né? Sabe o que eu acho que... O que provoca essa ciranda aí, né? Que é uma ciranda de técnicos, Sim. né? É uma ciranda de técnicos, né? Com o Atlético tendo, de 2022 pra cá, toda temporada teve 2, não foi isso? 22 o Turco e o Cuca. 23 Cudê e Filipão, 24. Filipão
e o Milito... 21, o Cuca começa e termina o ano, mas né? o Filipão caiu bem no início, né? Não, mas caiu no Mineiro, já tava na semifinal. Foi na semi do Mineiro. Semi do Mineiro. Mas ali ganha o segundo jogo do América. Assim, mas são dois treinadores. Ele jogou, ele treinou o time. A ideia era que ele ficasse. Isso. Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que esse projeto do Atlético, e ele começa em 2020, né? Sob o comando do Sampaoli, tanto que é montada a base do time campeão de 2021, eu acho que se elevou demais o sarrafo, sabe? E eu acho que elevou demais o sarrafo e as expectativas foram muito elevadas por parte de todo mundo, cara. Por parte de todo mundo. Da direção do clube, dos jogadores, dos torcedores e de nós da imprensa. Só que aí logo depois de 2020, quando o Atlético em 19 viveu o trauma de cair para a Série B, né? Via ele o Cruzeiro caindo e o Atlético viveu um momento dramático ali em 2019, né? O Pedro, Henrique, Cirilo, né? Vocês lembram disso, né? Não chegou a entrar em zona de rebaixamento nem nada disso, mas chegou a ficar com uma pontuação, né? Chegou a viver momentos... E aí, em 2020, briga pelo título brasileiro. E eu acho que o Atlético não foi campeão brasileiro. Eu acho que o Atlético chegou à terceira colocação por causa do Sampaoli e não foi campeão por culpa do Sampaoli. Falam a mesma coisa lá em Santos no ano anterior. Isso. Então ele foi terceiro colocado por causa do Sampaoli e não foi campeão por culpa do Sampaoli. Pode parecer antagônico, mas é isso. É exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, então, se você quiser terminar em terceiros, quarto, e contrate o Sampaoli. O vice-campeão com a maior pontuação é o Santos de 19 do Sampaoli. Depois acho que o Inter iguala em 22. Foi uma baita campanha, é verdade. 74 pontos, hein? 74 pontos. Então, aí 2021 ganha. E aí o sarrafo vai lá pra cima, cara. E ninguém baixou esse sarrafo. Nem o clube. Nem o clube. Nem a diretoria. Nem os jogadores, nem os treinadores que chegaram, nem os torcedores, nem ninguém, cara. Ninguém quis baixar o sarrafo. Só que é muito difícil você, num futebol brasileiro tão equilibrado... Cara, Flamengo e Palmeiras caíram nas oitavas da Copa do Brasil. Ah, queria sair. Ah, eu escalei, o time era alternativo. Um discurso... queria. Pô, isso é um discurso que não existe. Atlético e Botafogo, a final da Libertadores do ano passado, sem Palmeiras e sem Flamengo. Isso. Né, que você coloca no papel, seria... 2023... A gente teve o Fluminense campeão da Libertadores e São Paulo da Copa do Brasil. Então, 2024, o Botafogo ganhou 2 títulos, o Flamengo ganhou 1, a Copa Mundial do Brasil. De clubes agora, o Fluminense vai, Copa o brasileiro do... que vai mais isso, longe, vai mais volta longe. E entra numa crise. É uma loucura. Então, é isso aí. A distância entre o fracasso e o sucesso, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena. E o 2021 do Atlético foi muito fora da curva em todos os níveis. No nível técnico, no nível de investimento, né? No nível de encaixe. E aí... se começou a ter. E aí no futebol brasileiro, aí começa a ter um outro problema, é que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? E isso o segundo colocado é o primeiro dos últimos. E a turma começou, aí o Atlético 22 ganha a Supercopa, aí vai mal no Brasileiro, na Copa do Brasil, mas de toda forma garante vaga em 23. 23 brigou pelo título brasileiro até a última rodada, não brigou com o Filipão? 23. Que perde do Bahia de 4-1 foi e o Palmeiras é campeão no Mineirão. Espetacular e ficou a 3 terceiro lugar. Isso. Aí é pouco, é fracasso. Em 24, é vice da Copa do Brasil e da Libertadores. Fracassou. O Atlético fracassou pro torcedor dele no ano passado. Então aí... Mas é um fracasso gostoso, não? Você chegou lá, pô. Não, eu acho que é um baita mérito. Eu acho você assinaria aí todo ano tá lá? Uma hora vai. Claro, o torcedor... Mas você concorda que pro torcedor fracassou? Claro, o torcedor médio não assinaria, não. Tanto que o Milito saiu escorraçado. O torcedor médio não assinaria. Mas eu acho que o Milito saiu mais pelo conjunto da obra. Eu acho que o Milito ali, do ponto de vista emocional, eu acho que ele não tinha preparo. Assim, é um treinador jovem, recente, e eu acho que aquela final da Libertadores, ele como vive o futebol, ele tem a noção de que ele foi protagonista do maior vexame da história das finais da Libertadores. E o maior culpado ali é ele. É ele. Eu não tenho dúvida que se é o Cuca naquele jogo contra o Botafogo, o Atlético seria campeão com o pé nas costas. Você jogar com 1 a mais desde os 30 segundos do primeiro tempo, numa final de jogo único,
E perder de 3-1 é fracasso, pô. Não tem o que falar. É vexame. É vexame. O Edu é defensor de que não se deve usar o vexame, né? E é Nesse verdade. caso pô. Mas é vexame. Com um minuto você teve um a mais pra jogar o jogo inteiro. Exatamente. Você jogou do mesmo jeito o resto do jogo. Não tem que fazer. E aí você vai e joga da maneira que o adversário queria que você jogasse. E o Milito também, você olhava pra cara dele, você não acreditava que você ia ganhar nunca também, que queria fazer. Então, aí foi Abraço, isso. Gabriel Milito. E aí vira essa ciranda, porque o nível de cobrança, ele é muito acima do aceitável. E em qualquer parte, né, Simões? Porque eu acho que esse é o mundo, né? A velocidade da informação hoje. Você tem um filho que deixou a adolescência, hoje já tá entrando na fase adulta. E é diferente da nossa criação. Antes a informação ela demorava a chegar e a gente assimilava as coisas. A gente sofria, a gente curtia mais as coisas. Hoje, tanto com a coisa boa quanto a coisa ruim, logo em seguida já está acontecendo outra coisa. E no futebol, né, tem jogadores ali, seres humanos jogando, que se ganham hoje e perdem amanhã já não prestam. Então a gente cria heróis e vilões muito rápido, cara. E isso é um perigo, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Então eu acho que isso vai ser sempre muito complicado. Eu vou dar um exemplo. O Atlético ganha do Cruzeiro. O ótimo trabalho do Jardim ia ser questionado. Não, o eliminado estaria em crise no dia seguinte. Estaria em crise. Certeza. O eliminado estará, né? Estará. Porque nós temos jogo dia 11 ainda. Não, sim, mas eu tô falando que... É porque agora mudou o comando, né? Se o Galo contratar um técnico pra segunda, não é possível que o cara vai estar em crise no dia seguinte, mas... possível né? Não. O técnico, dependendo do que ele fizer... Só dele que tem data FIFA. Não, o cara vai ter um período para poder se preparar, né? Eu acho que até a estratégia do Atlético... Eu acho que o Atlético talvez vá ter um treinador antes de domingo, né, Henrique? Mas esse cara deve observar esse jogo lá não treina domingo, não. No Barracão. O Galo já falou, inclusive. Não, é o Lucas Gonçalves. Isso que eu tô dizendo. O cara deve observar, tomar pé da situação. Eu acho que para o momento, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Tudo bem que o Atlético pode estar pensando num treinador para poder já ter um contrato mais longo. Mas Alexandre, resposta. Muito difícil cravar uma data. Só traremos alguém caso tenhamos convicção. Pois é. Então já é um caso mais longo, né? Já é uma coisa mais longa. Mostra esse caminho. Isso. Porque assim, o ideal, quando acontece, porque nós já estamos em setembro, né? Inclusive, sexta-feira que vem, daqui uma semana, é meu aniversário. Eu quero bolo. Não, eu quero bolo, presentes e likes, né? Vai deixando o like, inclusive. Isso, vai deixando o like aí, tu. Mas, porque o ideal, assim, a gente chegando em setembro, com o Galo muito vivo na Copa Sul-Americana e ainda tendo um jogo de volta contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, que tudo pode acontecer, é um clássico, cara. O futebol tem histórias aí que mostram pra gente que não tem nada decidido, embora o Cruzeiro tenha uma vantagem muito grande. O ideal era alguém que conhecesse bem, né? O cenário, né? Do Atlético, do futebol brasileiro, essa coisa toda. Mas, se a intenção é um treinador, um trabalho mais longevo, embora acho que em todas as outras tenha sido também, isso não aconteceu, aí talvez possa vir alguém do exterior. Mas aí o cara começa a ter mais, né? A observação precisa ser diferente, conhecer os jogadores. Você viu como foi o processo do Jardim no Cruzeiro. Mas o Milito chegou e ganhou do Cruzeiro de virada na final do Mineiro. Mas a diferença técnica dos dois times era gigantesca. Não, mas foi mas é muito difícil. O Vital fez aquele gol pro Atlético virar, teve o mérito, né, Alexandre? Não dá pra tirar. Claro que tem o mérito. Não conhecia, né? Tem o mérito. Não tô dizendo que não tem o mérito, não. Ali foi motivação, eu tô dizendo, né? Tem esse fator também. E eu tô dizendo que tecnicamente, né, do ponto de vista... Havia uma bela diferença. Exatamente. O material humano, o do Atlético era muito melhor que o do Cruzeiro. Deixa eu fazer... Você disse aí, o gol do Cruzeiro foi do Matheus Vital, né? Não, mas era difícil e ele conseguiu. Deixa eu responder aqui a turma no chat aqui, porque a turma tem dificuldade para entender, então às vezes eu preciso explicar. Sebastião Santos. Não entendi por que colocaram a foto do Jardim como opção. Esse pessoal da Itatiaia, se quiser botar uma música triste no fundo aí, esse pessoal da Itatiaia é não levar a sério a situação. Pensar que o Jardim vai largar o Cruzeiro para trabalhar em um time cheio de problema. Sebastião, tá escrito em cima, repercussões e mudanças pós-clássico. O Jardim tá na parte da repercussão. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, Sebastião. O Jardim não vai pro Atlético não, tá? E não colocamos falando que ele tá entre as opções não. Mas obrigado pela mensagem. Calma, tio. Pedro Henrique tá aqui, ó, participando. Léo Condé do Ceará. Você falou dele. Eu gosto do Léo, cara. Gosto do Léo. Acho que o Léo merece uma chance em um time grande. Sabe de quem eu gosto também? Quem? Fernando Seabra. Gosto do Seabra também. O nome foi falado, tá? A questão é o convencimento de projeto, né? Porque o Seabra mais um pouco disso. Porque ele tá num projeto estabelecido com um formato ali onde ele sabe o que ele tem que conquistar, sem pressão, com os objetivos muito claros, né? E o Atlético, se o Seabra assume o Atlético esse ano e dá errado, ele vai ser demitido em dezembro. Cara, vamos
vamos trazer. Ô, Henrique, é um nome novo aqui, ó. Leonardo Barbosa sugerindo. Thiago Mota. Thiago Mota com 2 T's aqui. O que era volante, né? Isso, que era volante. Traz ele. Trabalhou na Itália, né? Traz ele. A gente falando do Zé Mourinho. Vamos lá. Lá vai passar pano pra diretoria. Ô, gente, mas pelo amor de Deus, se o Galo traz o Léo Condé, traz o Seabra, com todo respeito, eu adoro o Léo Condé, cara. Eu torço pra que dê muito certo, assim como o Seabra, esteve aqui com a gente na Itatiaia, cara do bem. Mas se o Atlético traz um deles, o Atlético perde. Ele custou a trazer a torcida de volta. Ele perde totalmente a torcida. Por quê? Porque o nosso futebol vive esse vício, né? De trazer medalhões. Por mais que o torcedor queira nomes novos, se traz esses dois, o Atlético perde a torcida que está pedindo o Sampaoli. Se aparece com o Seabra ou com o Condé, é um momento muito delicado para se fazer isso. Pode ser uma aposta para início de ano. Porque aí o cara vai mostrando aos poucos, ele vai ter uma pré-temporada, começa ali do Mineiro, mas trazendo... Não tem sido o perfil de procuras em começo de ano também, né? Não, mas se for, é mais aceitável. Se traz agora um dos nomes, assim, promissores, é um péssimo recado, e aí vai criar aquela briga com a torcida. E enquanto vocês estavam falando do Cuca, eu estava lembrando também que o Cuca é um treinador de associação, né, gente? O Cuca nunca tinha trabalhado com SAF. E a mentalidade de SAF é totalmente diferente. Então, houve essa batida de cabeça também dos dois lados por muito tempo. Até o Cuca entender, e eu acho que sai sem entender muita coisa do que é uma sociedade anônima do futebol, e eu acho que esses medalhões vão custar a entender também. Pode vir Mano Menezes, quem for. É um jeito diferente de trabalhar, não é cheque em branco, não é vamos fazer uma dívida ali para trazer um jogador e depois a gente paga. É um pouco diferente. Então, os treinadores que são acostumados com a associação, eles vão sofrer demais. Exato. É apostar em menino, né? É buscar o João Marcelo, o Ivan Roman e tentar fazer para poder vender. E eles não jogam. Que é esse o movimento, né? Mas não jogam. E você repara. Mas é o que eu falei de novo. Se você contrata Roman, João Marcelo, fulaninho de tal... Tem que ter um treinador que goste de jogar com... Você vai contratar o cara para não... O Renier tem 23, né? É isso. Ele é isso. O Paulinho veio com 23. O Alexander é esse movimento. Não é menino de 16, isso. 17, o Alexander é esse movimento. O Renier é esse movimento. O Biel, que eu acho que tá num nível abaixo desses dois aqui, né? Bem abaixo? Bem abaixo, pra mim, tá? Mas é nesse... Nível de quê? Técnico, vocês estão falando? É nesse movimento. Ah, não, Biel é abaixo. A tentativa do Natanael é nesse processo, você não tem lateral, ele é um lateral. De você tentar, de você trazer um menino, né? Um cara novo, jovem, que tem uma idade que permita aí ele jogar no seu time 1 ano e meio, 2 anos, e de repente você fazer uma o próprio venda. Patrick, que tá machucado. O Gabriel Menino tem idade pra ir Gabriel bater Menino, na Europa. Exato. Gabriel Menino, que eu acho, não sei, eu acho o Gabriel Menino muito bom jogador. Eu acho ele subutilizado no Atlético. E ele ainda tem um potencial enorme da bola parada. E a bola parada, cara, quando o goleiro tem pela frente um destro e um canhoto, dificulta demais pra ele. Porque ele não sabe quem vai bater. E é completamente diferente, dependendo do posicionamento da falta, se bater um canhoto ou se bater um destro, né? Então eu acho que tem esse ponto do Gabriel Menino. Mas é isso, sabe? Então eu acho que agora é hora de realmente um encaixe de buscar o cara que possa ter a cabeça voltada para esse processo também. Cirilo, ó, tá na nossa enquete, né? O Sampaoli, né? Sampaoli tá aqui, 64% dos votos aqui. Então, a campanha tá forte no Sampaoli. Notícia que é sem chance, tá? É você que votou. De duas que ele ganha hoje. Você que votou no Sampaoli aí, fique triste. Sports foi assim também. Fique triste porque não vai rolar, não. Sampaoli né? sem chance. Tite vai fazer uma cirurgia no dia 15 de setembro, não tá na nossa lista aí. Não deve trabalhar mais nos próximos meses. Eu tenho a impressão que todo mundo que troca de treinador e tem um cadinho de dinheiro pra gastar, bota o nome do Tite ali só pra falar que tá num caminho certo, sabe? Foi técnico de seleção. Nunca vem, o Tite nunca vai, pô. Até ele, assim, teve um primeiro momento que ele falou também que não iria, acabou indo, né? No caso do Flamengo, falou, podem me chamar de mentiroso se eu assumir um time. Aí passou os meses, o Tite assumindo o time. Complicado. Acontece, Então, fala quem mais aí. Zubeldia. Zubeldia. Acho ruim, hein? Não gosto, não. Mas tem chance? Então, o staff dele garante que ele não quer voltar pro futebol brasileiro. Bom, boa notícia. Quem mais? O Décio Vitor Araújo. O Seabra não, ele é cruzeirense. Igual o Marcelo Oliveira é atleticano. O Luxemburgo é Flamengo. O atleticano Marcelo Oliveira ganhou 2 campeonatos brasileiros. Em sequência. Você sabe que o Cuca torce pro Atlético Paranaense e ganhou tudo aqui. Fora do eixo Rio, inclusive ganhou uma final de Copa do Brasil o do Hulk é atleticano? Não, é palmeirense, não, né? Eu não sei. O cara é profissional, né? Aqui, trabalho do cara, né? Não sei se ele é palmeirense, o Hulk não é. É Vitória, né?
Vitória, Ele começou no Vitória. Tem um carinho especial pelo Palmeiras. Hoje ele é atleticano. O Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro em sequência pelo Cruzeiro, cara. Fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito forte no futebol brasileiro, só 2 clubes conquistaram um campeonato brasileiro, um bicampeonato em sequência. O Internacional 75-76, sob o comando do Rubens Minelli, time de Falcão, né? Que era o grande nome, Manga, Figueroa, Paulo César Capediani, Valdomiro, Escurinho, e o Cruzeiro sob o comando do atleticano Marcelo Oliveira. Procópio torce pra quem? O Procópio, você sabe que eu não sei, cara. Eu vou até, os dois, aqui, né? tá aí o bom motivo pra poder marcar um almoço com o Procópio, pra descobrir pra qual time o Procópio torce. Depois você conta no Porque ar. realmente ele tem um carinho gigantesco Querido e por respeitado. Cruzeiro, Atlético e América, Atlético. É impressionante o carinho que ele tem pelos 3 clubes daqui. Grande personagem. Não, o Procópio pegou cada bucha no galo, hein, bicho? Vamos trazer o Procópio um goleado aqui, Ciro? Mas Vamos trazer o Procópio. tem que ser um especial, né? tem que estar com Procópio tempo. gosta de falar. Uma mas horinha só não dá pro Procópio, Bicho, o cara jogou na academia do Palmeiras. O cara jogou no Fluminense com Castilho, com Pinheiro. O cara foi campeão brasileiro de seleções pela Seleção Mineira. O cara jogou Tomou no porrada Atlético, do Pelé. bicampeão de 62, 63. O cara jogou no Cruzeiro de Tostão de Sal. Que isso? A carreira do... Ele sabe que é o primeiro jogador mineiro a vestir a camisa da seleção no Mineirão, né? Mineirão que está próximo aí de completar 60 anos. Que dia? 7 de setembro de 65, Palmeiras representou a seleção brasileira, ganhou do Uruguai por 3-0 e o Procópio entrou em campo, tá? E o Procópio que era xerifão, né? Mas ele entrou no campo no lugar de um zagueiro que se eu sou centroavante e vou encarar um zagueiro com o nome desse, eu nem entro em campo, eu sinto a coxa no aquecimento. Qual que é? Valdemar Carabina. É bom evitar. Valdemar Carabina seria um zagueiro da Copa Itatiaia nos tempos atuais. Abraçando aqui o Thiago Henrique, tá falando, técnico do Mirassol. Projeto. Traz. Vai lá trazer, sabe? Projeto pro cara lá, tranquilaço, ganhando em dia, de boaça lá, sabe? Surpreendendo. Assim, quando virar o ano, se você quiser também. Mas o Guanais estava aí, até outro dia ninguém trouxe, né? Treinou o Tombense aí recentemente. Até o próprio Vojvoda eu pondero, porque teve tempo para trabalhar no Fortaleza. E o Fortaleza falou assim, ó, tá ruim pra caramba, você vai ter tempo pra arrumar isso aqui, teve competência pra caramba pra fazer isso, mas são clubes com objetivos diferentes, torcidas diferentes, tamanhos diferentes, então torço pra que dê certo no Santos, né? É um cara que merece, que foi fiel ao Fortaleza até onde pôde, mas eu acho que também no futebol brasileiro, o Abel Ferreira, que é um chato de galocha, ele tem muita razão quando ele fala que o futebol brasileiro é desumano, cara. O calendário é desumano. Nossa, mas o cara ganha 2,5 milhões por mês. Gente, mas isso aí não muda a genética, tá? Você vê o Hulk aí com 39 anos, ok, se cuida, mas tudo tem limite. Então não é o salário do cara que vai fazer ele aguentar 4, 5 jogos por semana. É muito complicado. É muito complicado pro treinador ter sequência e ter sucesso no futebol brasileiro. É muito mais fácil ter insucesso, perder título, do que ganhar título, né? Na vida do treinador. Absolutamente.